Escrever sobre si mesmo é falta de assunto ou um jeito de falar do mundo a partir de algo que se conhece bem? A autoficção é espelho, luneta ou lente de aumento? O que é a autoficção? Olha, quando começaram a usar esse termo autoficção, eu tive que ir na Wikipedia para ver se eu estava certo a respeito. E foi um termo, na verdade, cunhado por um francês nos anos 70 e que definia um tipo de romance que era autobiográfico, mas usava alguns procedimentos um pouco específicos, assim. Era numa narrativa em terceira pessoa, que falava, usava às vezes o próprio nome do personagem. Então, teria uma diferença sutil aí entre a autobiografia tradicional. Mas eu assim, escrevendo ou lendo outros autores, eu não consigo... eu não acho que essa diferença seja tão importante, assim. Eu pego um livro, por exemplo, brasileiro, o livro O Filho Eterno, do Cristóvão Montes, que é considerado autoficção, para mim é um livro autobiográfico, assim, um romance autobiográfico, como tradicionalmente sempre, né, existiu na literatura. Qual a diferença entre autobiografia e autoficção? Até hoje, eu não sei muito, na verdade. Claro que autobiografia é um gênero que não é ficcional, então sim, existe essa diferença básica. Mas entre o romance autobiográfico e o romance autoficcional, existem alguns critérios que são usados pela crítica, quando o escritor, por exemplo, usa o próprio nome como, né, para o personagem. Aí seria um romance autoficcional, que é uma coisa mais moderna, contemporânea, surgida na França e tal. Mas eu assim, na prática, a essência dos dois, o romance autobiográfico e a autoficção, eu não acho que eles sejam muito diferentes. Quando o Truman Capote escreveu lá A Sangue Frio, ele cunhou um termo que era romance de não ficção, né? Que era assim, usar recursos normalmente usados na ficção para descrever uma reportagem. Mas para mim aquilo ali segue sendo uma reportagem tradicional, muito bem escrita e tal. Teve problemas lá até na apuração, né, que tem controvérsia se algumas coisas que ele reproduz ali são verdades e tal, mas isso são questões da reportagem tradicional, assim como o chamado jornalismo literário, que usaria também recursos da literatura para fazer grandes reportagens. Para mim é o jornalismo de sempre, é escrever uma história, contar a história com os recursos que você tem à mão. Se, sei lá, um século atrás não se usava tanto os diálogos diretos ou coisas do gênero, isso não muda a essência do que você está transmitindo, que é um fato, você está contando uma história, relatando algo que aconteceu. No caso da ficção, tanto o romance autobiográfico quanto o romance autoficcional, você não tem um compromisso com a realidade, né? Então, aquela história não necessariamente ocorreu daquele jeito. Mas é claro que o escritor usa desse gênero, de alguns recursos desse gênero, para vender aquilo como uma história baseada em fatos reais, pelo menos. Então, quando ele usa, por exemplo, o próprio nome para um personagem daquele livro, ele está chamando o leitor para um campo que não é o do romance tradicional, né? Ele não está dizendo isso aqui é uma fantasia, ele está dizendo isso aqui é baseado em algo que aconteceu. Então, ele tem essa vantagem, né? Até porque hoje em dia isso gera muito interesse na vida privada das pessoas, tal. Então ele usa essa vantagem, então ele tem que arcar um pouco com as consequências daquilo que é justamente ser confundido com aquele personagem, né? E por que está tão na moda a autoficção, a escrita autorreferencial ou escrever sobre si mesmo? Eu acho que a explicação mais óbvia é o fato de que existe hoje uma narrativa constante na internet, nas redes sociais, e que em 90% dos casos, ou 98% dos casos, ela é baseada em experiência pessoal, até porque é o que a pessoa tem à mão, né? Todo mundo tem um espaço para escrever lá na sua página no Facebook, no Twitter, em qualquer outra rede, e a grande maioria das pessoas não tem disposição, tempo ou mesmo vocação para fazer pesquisa, para entrar em universos alheios. Então acaba escrevendo sobre aquilo que é mais próximo e que é o próprio umbigo, né? Então todo mundo, o tempo inteiro, está narrando coisas que aconteceram consigo mesmo, assim, opiniões, experiências que tiveram e tal. E junte-se a isso esse fenômeno que já era um pouco anterior, mas eu acho que faz parte do mesmo panorama, que são os reality shows, o interesse da imprensa nas celebridades, na vida de atores e cantores, etc. Acho que tudo isso dá um caldo de interesse geral no eu, né? Você se interessa muito por você mesmo, então naturalmente você vê na ficção dos outros um espelho disso, né? Você procura aquilo que você já tem introjetado em você, de certo modo, né?
Proust, será que é assim, o exemplo maior de autoficção? O Proust é identificado como memória, né? Mas claro, é uma memória ficcional, né? Na verdade, se você pensar bem, qualquer memória é ficção, porque obviamente a nossa memória é manipulada e no momento que você transforma a memória em palavras, a sua memória vira aquelas palavras. Então, se você às vezes uma escolha simples de palavras, se você disser que alguma coisa enfim, se você usar um adjetivo ou não, você muda a natureza daquilo que você está narrando, né? Então, acho que toda memória tem esse caráter. No caso dele, ele apostou numa coisa muito colada à sua própria experiência, à sua própria história mesmo. Então, isso dá origem àquilo que eu tinha falado antes, que todo mundo identifica aquilo como algo que, de repente, ele viveu, né? Será que ao leitor agrada essa sensação de mistura de realidade e ficção? Ou será que ele nem pensa nisso? É que são vários tipos de leitores. Existem os leitores de best-seller, claro, existem os leitores mais sofisticados. Existe alguma faixa de leitor que você consegue capturar com procedimentos típicos de literatura barata, né? Então, por isso que, sei lá, Umberto Eco fez O Nome da Rosa, que é um livro muito erudito, muito complexo, mas ele botou aquilo numa roupagem de romance policial, até para fazer uma brincadeira. Ali, no caso, era uma ironia dele, provável, com isso. Ele é um pós-moderno, ele gosta dessas coisas e tal. Mas é o típico procedimento do escritor. Ele põe uns foguinhos de artifício lá para o leitor ficar olhando e tal. Enquanto isso, ele contrabandeia os temas e a abordagem que ele acha realmente importante. Com a autoficção, acho que é parecido, porque você aproveita todo esse interesse que existe na intimidade das pessoas, na vida privada e tal, por exemplo, botando seu nome no personagem, ou como eu fiz num dos meus livros 600, O Diário da Queda, que é fazer o personagem ter a minha idade, a minha profissão, ter mais ou menos a mesma história que eu, que é vir de Porto Alegre para São Paulo. Tá? Há elementos muito superficiais assim da trama, mas que bastou colocá-los ali, imediatamente o livro passa a ser lido como autobiográfico. E isso, por questões até mercadológicas, isso aumenta em torno do livro o interesse de uma maneira exponencial, é muito curioso, assim. É uma pena até para a ficção, porque a ficção é a coisa mais legal, né? Eu estou na literatura por causa da ficção, mas a ficção parece que para muitos leitores, hoje em dia, ela não basta mais. As pessoas não querem ler historinha inventada, elas querem ler algo que traga algum ensinamento para ela, como no caso dos best-sellers e tal, ou que satisfaça essa curiosidade, muitas vezes, né? Porque o sujeito conhece o autor, então ele quer saber se em 1992 ele realmente foi naquela festa e cometeu aquelas barbaridades que ele disse que ele cometeu, etc, etc. Então, eu acho que é o jogo que está aí. Você, como escritor, você pode negar isso completamente ou aderir completamente. Eu prefiro não fazer nenhuma coisa nem outra. Eu jogo com isso, né? Eu uso um pouco esses recursos que existem, que estão à mão, né? Mas assim como eu falei, no caso do Eco, para contrabandear os meus temas e as coisas que eu acho importante de fato expressar por meio da ficção. A autoficção, ela é um fenômeno brasileiro ou mundial? Até onde eu sei, é um fenômeno muito francês, né? Tem muitos escritores franceses que fazem isso. No Brasil, embora se diga muito que exista o fenômeno da autoficção, mas não são muitos os escritores identificados especificamente com esse tema, com esse gênero. O que existe muito por aqui é escritor escrevendo livros com personagem que é escritor, com personagem que é editor, com personagem que é jornalista, ou seja, personagens que vivem em universos próximos dos próprios escritores, que somos nós, né? O autor que escreve sobre si mesmo, ele não corre o risco de virar um pouco mercadoria, assim, expondo sua vida? Em algum ponto, sim, o escritor sempre é mercadoria, no sentido não pejorativo do termo, assim, ele se expõe. Eu acho que as pessoas passam a consumir, entre aspas, aquilo que ele expressa ali da maneira como elas quiserem, ou como elas puderem. O escritor já não tem mais muita interferência sobre isso. Eu acho que talvez o risco não seja em relação ao que o livro vai se tornar, mas em sim ao que o livro vai refletir do escritor, e sim ao que o livro vai refletir na vida do escritor, ou seja, dele começar a acreditar de fato que ele é aquele personagem, não o personagem do livro, mas o personagem escritor, né? E é um pouco inevitável isso, porque você é um escritor. Ser escritor é parte da sua vida. Você também é escritor, você sabe disso, né? Se for em primeira pessoa,
Será que é um pouco assim um golpe baixo para a gente aproximar o escritor do leitor? Tem esse lado, claro que facilita por todos esses motivos, da nossa época, do interesse e tal. Mas, por outro lado, é curioso, né? É uma abordagem, um ponto de vista muito desprezado, né? Muitas vezes. As pessoas... esse meu próprio discurso contra as redes, contra o umbiguismo do mundo e tal, ele atinge em cheio a primeira pessoa, né? Então, é muito comum hoje, na crítica brasileira, você vê, a autoficção hoje, se você perguntar para 10 críticos brasileiros, 8 vão dizer que a autoficção é uma moda, que é meio uma facilidade ali que os escritores estão fazendo, que está faltando ficção de verdade na literatura brasileira, coisa assim. Assim como eles falavam mal da literatura de violência urbana lá nos anos 90, né? Isso também é papel da crítica falar mal, né? Mas, então, existe um pouco essa má vontade, então, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Então, eu não diria que é um golpe baixo, enfim, porque o tal do golpe baixo vai trazer muitas complicações para você também, né? Muitos problemas no futuro, você vai ter que justificar muita coisa, ou também responder por essa aparente banalização aí da abordagem. Não, mas nem estou pensando na autoficção, pensando na primeira pessoa mesmo. Não, mas a primeira pessoa, vale a resposta para a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa é um pouco isso também, né? As narrativas sobre o seu próprio eu, não sei o que, é sempre em primeira pessoa. Nunca vi alguém botar uma coisa no Facebook se tratando em terceira pessoa, que nem o Pelé, coisa assim, né? As pessoas sempre usam a primeira pessoa, né? É até uma ideia. Quem não usa, aliás, talvez seja essa a diferença. Quem não usa são os tais romances de autoficção, né? De repente o Pelé inventou o gênero da autoficção. Esse duplo de si mesmo, ele dá uma liberdade de expressão maior? Esse outro eu da autoficção? É bem provável. O Tesa diz que sim, né? Por exemplo, no livro dele, voltando ao exemplo, ele diz que ele não estava conseguindo escrever o livro, que ele achava que sempre... acho que ele começou em primeira pessoa, eu posso estar muito errado nisso, mas eu lembro dessa conversa que eu tive com ele, e que de alguma maneira o livro estava resvalando numa preguiça, numa coisa muito... que ele não estava conseguindo dizer tudo aquilo que ele queria dizer, porque ele tinha limitações de se ver como o pai ali mesmo, narrando em primeira pessoa, e que ele teria conseguido a liberdade dele no momento em que ele abandonou essa primeira pessoa e começou a tratar como o escritor. Então, na cabeça dele, o livro passou a ser provavelmente mais ficcional do que nessa primeira versão. Mas no fundo tudo é ficção, no final das contas. Tudo é ficção. A gente aqui é ficção.